Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Meu nome é Ezequiel, 43 anos carregando esta terra vermelha embaixo das unhas. E ainda assim, ela parece me pesar mais a cada amanhecer. O cavalo branco se move devagar pela trilha conhecida, suas patas marcando o ritmo que meu coração esqueceu como bater direito. 3 anos já. 3 anos desde que Clara se foi, levando consigo o riso que ecoava pelos galpões e o cheiro de café que tornava esta fazenda um lar. O sol queima forte sobre o chapéu de couro, mas o frio mora dentro do peito. Passo a mão no pescoço suado e sinto o peso do silêncio. É um silêncio diferente. Não o silêncio bom da madrugada ou da chuva chegando. É o silêncio que grita, que machuca, que lembra que há 3 anos não escuto mais meu nome sendo chamado com carinho. A cerca quebrada na divisa leste precisa de reparo há semanas. As tábuas apodreceram com a última chuva forte e o gado anda se espalhando pela estrada. Deveria ter consertado antes, mas a vontade parece ter secado junto com o açude do fundo da propriedade. Desmonto perto do portão rangendo. O cavalo bufa baixinho, como se entendesse que chegamos em mais um dia que precisa ser enfrentado. Pego as ferramentas da garupa e começo a trabalhar. Martelo, prego, madeira. O suor escorre, misturado com a poeira vermelha que gruda na pele, feito uma segunda pele. As cigarras gritam no calor pesado. O som me irrita hoje. Antes, Clara dizia que era a música da terra. Escuta só, Ezequiel. Elas estão cantando pra gente. Agora só ouço barulho. Barulho que não deixa esquecer que estou sozinho. Trabalho até o sol começar a se esconder atrás da mata. As mãos estão calejadas, os ombros doem, mas a cerca está firme. Pelo menos isso. Pelo menos uma coisa que não desabou comigo. Monto no cavalo e começo a volta para casa. A fazenda fica a uns 2 quilômetros daqui, passando pelo velho poço da Pedra Branca. É um lugar que sempre gostei. Tem uma paz diferente ali, como se o tempo parasse. Clara costumava parar lá quando voltávamos juntos da cidade. Dizia que a água era mais doce, mais fresca. O cavalo conhece o caminho de olhos fechados. Eu me deixo levar, pensando em como vai ser chegar em casa e não escutar o barulho da panela no fogão, não sentir o cheiro de comida esquentando. Mais uma noite de pão com leite, mais uma noite de televisão muda até o sono chegar. Foi então que vi. Uma sombra se mexeu perto do poço. Pensei primeiro que fosse um animal, veado talvez, ou uma anta descendo para beber água. Mas não era. Era uma pessoa, uma mulher. Puxei as rédeas e o cavalo parou. Ela estava ajoelhada na beira do poço, tentando puxar água com as mãos. As mãos tremiam tanto que a água escorria pelos dedos antes de chegar à boca. O vestido, rasgado e sujo, grudava no corpo magro. E o ventre, Deus do céu, ela estava grávida. Saltei da sela antes mesmo de pensar. Meus pés bateram no chão seco, fazendo barulho, e ela se virou assustada. Os olhos eram grandes, escuros, cheios de medo. O rosto estava pálido, os lábios rachados pela sede. Calculei uns 20 e poucos anos, mas o sofrimento a fazia parecer mais velha. Moça, comecei devagar, com a voz mais suave que consegui. A senhora está bem? Ela tentou se levantar, mas as pernas falharam. Desabou no chão de joelhos, uma mão no peito, a outra protegendo a barriga. Respirava pesado, ofegante, como se tivesse corrido quilômetros. Corri até ela. O coração disparou no peito. Fazia tanto tempo que não sentia essa urgência de cuidar de alguém. Ajoelhei ao lado e segurei seus ombros com cuidado. Calma, moça. Eu não vou machucar a senhora. Vou ajudar. Ela me olhou nos olhos procurando algo. Confiança, talvez. Ou pelo menos a certeza de que eu não era mais um perigo na vida dela. Porque perigo ela conhecia. As marcas roxas no pescoço, os cortes nos pulsos, os machucados nos braços não mentiam. Água.
Foi a primeira palavra que conseguiu falar. A voz saiu rouca, quebrada. Peguei meu cantil da cela e molhei seus lábios devagar. Ela bebeu como quem não via água há dias. Depois molhei meu lenço e limpei o rosto suado, tentando refrescar a pele queimada pelo sol. "Como a senhora se chama?" perguntei, ainda segurando o cantil. "Helena." A voz veio baixinha, quase um sussurro. "Helena, Helena." Repeti o nome, e ele soou bonito na minha boca. Fazia tempo que não falava o nome de uma mulher. "Eu sou Ezequiel. Tenho uma fazenda aqui perto. Vou levar a senhora lá, está bem? A senhora precisa de cuidados." Ela assentiu, mas quando tentei ajudá-la a ficar em pé, o corpo desabou nos meus braços. Desmaiou. O peso era tão leve que assustava. Osso e pele, mais o bebê que crescia dentro dela. Carreguei-a no colo até o cavalo. Era delicada, feito um passarinho machucado. O vestido rasgado revelava mais marcas, hematomas antigos e recentes, cicatrizes pequenas, sinais de quem apanhou muito e por muito tempo. Acomodei-a na minha frente, na sela, e segurei firme para que não caísse. O cavalo avançou devagar, como se entendesse que carregava algo precioso e frágil. Durante o caminho, ela delirava baixinho, chamava nomes que não conhecia, pedia perdão, implorava que não machucassem o bebê. A voz saía embargada, cheia de dor. Cada palavra era como uma lâmina no meu peito. Chegando em casa, levei-a para o quarto de hóspedes, o mesmo onde minha mãe dormiu nos últimos anos de vida. Coloquei-a na cama e corri para esquentar sopa, buscar remédios, molhar panos frescos para a testa. Cuidei dela a noite inteira. Quando a febre subiu, banhei o corpo com água morna. Quando chamava pelos nomes estranhos, segurei sua mão e disse que estava segura. Quando o bebê se mexia muito, acariciei a barriga e cantei baixinho uma música que Clara costumava cantar. No outro dia, ela acordou mais calma. Os olhos, ainda assustados, me procuraram no quarto. "Onde eu estou?" perguntou. "Na minha casa. A senhora desmaiou ontem no poço. Está segura aqui." Ela tentou se levantar, mas a tontura voltou. "Devagar, Helena. A senhora perdeu muito sangue. Precisa descansar." "Helena." Repetiu meu nome como se estivesse testando se eu era real. "Por que me ajudou?" A pergunta me pegou de surpresa. "Por que ajudei?" Não sabia responder. Talvez porque fazia tempo demais que esta casa não recebia ninguém. Talvez porque ela me lembrou que ainda havia vida para ser salva neste mundo. Ou talvez porque, olhando para ela, vi a chance de ser útil de novo. Porque a senhora precisava, foi o que consegui dizer. E era verdade, simples assim. Helena ficou 5 dias sem conseguir se levantar da cama. Febre alta, corpo fraco, medo de tudo. Cada barulho a fazia sobressaltar. O vento batendo na janela, o cavalo relinchando no pasto, meus passos no corredor. Vivia em estado de alerta, como um animal ferido esperando o próximo golpe. Eu cuidava dela sem fazer perguntas. Sopa de frango, chá de camomila, compressas frias quando a febre apertava. Trocava os lençóis, ajudava nos banhos de cama, verificava se o bebê se mexia direito. Fazia tudo devagar, com cuidado, sempre avisando antes de tocar, sempre pedindo licença. No 6º dia, ela conseguiu sentar na cama e tomar sopa sozinha. As mãos ainda tremiam, mas a cor voltou ao rosto. O bebê chutava forte, sinal de que estava bem. "Quantos meses?" perguntei, apontando para a barriga. 7,5. A voz saiu mais firme. "É menino. Tem nome escolhido?" Ela balançou a cabeça. "Não sei se vai dar tempo de escolher." A frase me gelou. Que tipo de vida ela levava para pensar assim? "Vai dar tempo, sim. A senhora vai ver." Helena me olhou com uma tristeza que partia o coração. "O senhor não sabe o que eu fiz, do que estou fugindo. Não precisa contar se não quiser, mas enquanto estiver aqui está segura. Dou minha palavra." Ela chorou. Foram lágrimas silenciosas, escorrendo devagar pelo rosto magro. Não tentei consolar com palavras. Algumas dores são grandes demais para palavras. Só fiquei ali, sentado na cadeira ao lado da cama, deixando ela saber que não estava sozinha. No 8º dia,
Helena conseguiu se levantar e caminhar até a cozinha. Insistiu em ajudar no café da manhã, mesmo eu dizendo que não precisava. Fez questão de descascar batatas, cortar cebola, lavar louça. Como se precisasse se sentir útil para merecer estar ali. "A casa do senhor é bonita", disse ela, olhando pela janela da cozinha. "Clara deve ter gostado muito de viver aqui." Parei de mexer os ovos na frigideira. "Como sabe da Clara?" "O senhor fala o nome dela quando dorme. Sonha alto." Senti o rosto esquentar. Não sabia que falava dormindo. "Ela se foi há 3 anos, expliquei, voltando a mexer os ovos. "Câncer. Sinto muito." "E o pai do seu menino?" Helena demorou para responder. Quando falou, a voz saiu baixa, carregada. "Não tem pai, nunca teve, só eu e ele." Entendi que não devia insistir. Cada um carrega seus segredos, suas dores. Não era meu papel arrancar a verdade dela. Passamos os dias seguintes numa rotina estranha e boa. Ela acordava cedo e fazia café. Eu cuidava dos afazeres da fazenda, ordenha, trato dos bichos, concertos. Ela ficava perto de casa, mas sempre me esperava voltar para o almoço. À tarde, sentávamos na varanda e conversávamos sobre coisas pequenas. O tempo, os bichos, as plantas. Helena tinha mãos hábeis. Consertou as cortinas rasgadas da sala, costurou minha calça que estava descosturada há meses, até fez um bolo de fubá que me lembrou dos da minha mãe. A casa começou a ficar com jeito de casa de novo. Ela contava histórias sobre a infância no interior de Minas, sobre o pai que morreu quando era pequena, sobre a mãe que criou ela e os irmãos sozinha. Histórias boas, de uma época em que a vida ainda era simples. Eu falava da fazenda, dos tempos com Clara, de como a região mudou ao longo dos anos. Mas havia sombras. Sempre havia sombras. Helena acordava no meio da noite gritando, suada, chamando para que não machucassem o bebê. Durante o dia, qualquer carro que passava na estrada a deixava tensa, olhos grudados na janela até o som do motor sumir na distância. "Eles vão me encontrar", disse uma tarde, a mão na barriga crescida. "Sempre encontram." "Quem são eles, Helena?" Foi aí que ela resolveu contar. A história saiu aos pedaços, entre lágrimas e silêncios longos. Helena nasceu em Montes Claros, filha única de um fazendeiro próspero. A mãe morreu no parto e ela foi criada pelo pai, homem bom, trabalhador, que a amava mais que a própria vida. Quando completou 18 anos, o pai começou a receber ameaças. Queriam que vendesse as terras por um preço ridículo para um grupo de empresários da capital. Ele recusou. As terras vinham de família, gerações trabalhando na mesma terra vermelha. As ameaças viraram sabotagem, gado envenenado, cercas cortadas, máquinas quebradas. O pai não se intimidou, procurou a polícia, fez boletins, tentou se proteger dentro da lei. Numa manhã de março, encontraram ele morto no pasto. Oficialmente foi acidente. Cavalo bravio que o derrubou e pisoteou. Mas Helena sabia a verdade. O pai montava há 40 anos, conhecia cada animal da fazenda como se fossem filhos. Com a morte dele, ela herdou tudo, e aí começou o inferno. O tio, irmão mais novo do pai, apareceu com advogados, papéis, testemunhas falsas. Dizia que o irmão havia deixado tudo para ele, que Helena era menor de idade, incapaz, problemática. Mentiras. Todas mentiras. Quando ela se recusou a assinar os papéis da transferência das terras, as ameaças recomeçaram. Só que agora eram contra ela. Telefonemas no meio da noite, carros estranhos rondando a casa, homens a seguindo quando saía. "Eu era teimosa", disse Helena, a voz embargada. "Achava que podia lutar sozinha, que a justiça ia me proteger, mas não protegeu." O tio tinha dinheiro, influência, contatos. Ela era só uma moça de 20 anos, sozinha no mundo, tentando segurar uma herança que valia milhões. As ameaças viraram violência. Primeiro, empurrões e tapas quando ninguém estava vendo. Depois, surras de verdade, sempre no corpo, nunca no rosto, para não deixar marcas visíveis.
O tio dizia que era para o próprio bem dela, para ela aprender a ser obediente, a aceitar o que era melhor para todos. Helena tentou fugir 2 vezes. Das 2 foi encontrada e trazida de volta. Da segunda vez, trancaram ela num quarto na fazenda. Cárcere privado disfarçado de cuidado familiar. Foi lá que aconteceu o pior. Ele disse que se eu não assinasse os papéis de livre vontade, ia arranjar um jeito de me declarar maluca, que ia me internar num hospício e ficar com tudo mesmo. Helena parou de falar, as mãos tremendo. Foi quando aconteceu. Ela não precisou dizer. Eu entendi. E senti uma raiva surda subir pelo peito, uma vontade de sair dali e encontrar esse desgraçado. O bebê... Comecei. É dele, do meu tio. A voz saiu num fio. Ele disse que agora eu não ia ter como provar nada, que ninguém ia acreditar numa mulher que engravidou do próprio tio, que era melhor aceitar logo o que ele tinha ganhado. Mas Helena não aceitou. Numa noite de temporal forte, quando todos dormiam, conseguiu quebrar a janela do quarto e fugir. Levou só a roupa do corpo e alguns documentos que havia escondido antes de ser trancada. Andei 3 dias na mata, bebendo água de córrego, comendo o que encontrava, até chegar aqui e desmaiar no poço. Quando ela terminou de contar, o silêncio pesou entre nós. Lá fora, as cigarras cantavam, indiferentes ao horror que acabara de ser revelado. Olhei para Helena, magra, machucada, grávida de 7 meses de uma violência que não devia existir, e senti uma mistura de compaixão e revolta. Onde estão esses documentos? Perguntei. Escondidos. Antes de tudo começar, meu pai me disse que se alguma coisa acontecesse com ele, era para eu procurar um advogado em Belo Horizonte, Dr. Antônio Mendes. Ele sabia que algum dia isso podia acontecer. Os documentos provam alguma coisa? Provam tudo. Contratos falsos, subornos, até uma gravação do meu tio confessando que mandou matar meu pai. Helena olhou pela janela, como se esperasse ver carros se aproximando. Por isso eles me querem viva. Sem mim, os documentos não valem nada na justiça. Foi aí que entendi a dimensão do perigo. Helena não estava só fugindo de um tio violento. Estava fugindo de uma quadrilha, gente com dinheiro e poder, gente capaz de matar para proteger os negócios. E agora, ela estava na minha casa. Onde estão os documentos? Perguntei de novo. Num cofre em Montes Claros, só eu sei a combinação. Naquela noite, não consegui dormir direito. Ficava imaginando que tipo de gente era capaz de fazer aquilo com uma moça indefesa e pensando no que fazer agora. Porque uma coisa era certa, Helena não podia voltar para lá. Não do jeito que estava, mas também não podia ficar aqui para sempre. Uma hora, eles iam encontrar ela. Eu precisava de um plano. A paz durou 2 semanas. 2 semanas de rotina boa, de casa com cheiro de comida, de conversas na varanda ao entardecer. Helena engordou um pouco, o rosto ganhou cor, o bebê cresceu forte na barriga. Parecia que o pior tinha ficado para trás, mas eu devia ter desconfiado. A vida não deixa ninguém em paz por muito tempo. Começou com carros estranhos na estrada, sempre os mesmos, um Civic preto e uma Hilux branca. Passavam devagar, 2, 3 vezes por dia, sempre reduzindo a velocidade na altura do portão da fazenda. Os vidros eram escuros, não dava para ver quem estava dentro. Helena percebeu antes de mim. Ficava tensa toda vez que ouvia motor de carro longe, corria para a janela da sala para espiar a estrada. As mãos voltaram a tremer, o sono ficou agitado de novo. São eles! Disse numa quinta-feira de manhã, depois que a Hilux passou pela 3ª vez. Me encontraram. Tem certeza? Tenho. É o mesmo carro que me buscou quando tentei fugir da 2ª vez. O medo dela era contagioso. Comecei a ficar alerta também, a prestar atenção em qualquer barulho diferente. À noite, verificava as trancas 2 vezes, mantinha a espingarda carregada perto da cama. Na sexta-feira, os carros sumiram. Não passou nenhum o dia inteiro. Helena ficou ainda mais nervosa. Quando param de passar, é porque vão agir, disse ela. É sempre assim.
Passei a tarde inteira no pasto mais próximo da casa, de olho na estrada. O cavalo sentia minha atenção e ficava inquieto, relinchando e empinando sem motivo. Até os outros bichos pareciam nervosos. As vacas se agrupavam longe da cerca. Os porcos ficaram quietos demais. A noite chegou pesada, sem vento. O tipo de noite que parece guardar segredos perigosos. Helena jantou pouco e foi para o quarto cedo. Disse que estava com dor nas costas, mas eu sabia que era medo. Fiquei na sala, a espingarda no colo, tentando assistir televisão. Não conseguia me concentrar em nada. 00:15, ouvi o primeiro ruído. Era baixinho, quase imperceptível, como alguém pisando devagar na grama do quintal. Desliguei a televisão e prestei atenção. Silêncio. Depois, outro ruído. Desta vez na varanda dos fundos. Peguei a espingarda e caminhei até a janela. Lá fora tudo parecia normal, mas havia algo diferente no ar. Um cheiro que não reconheci, uma tensão que fazia os pelos do braço se arrepiarem. Fui até o quarto de Helena. Bati baixinho na porta. Helena, estou acordada. Entrei. Ela estava sentada na cama, as mãos protegendo a barriga, os olhos arregalados de medo. Eles estão aí fora, sussurrei. Ela assentiu. Eu sei. Escutei. Vou trancar a casa toda. Qualquer coisa, a senhora se esconde no armário do meu quarto. Lá tem uma tábua solta no fundo, dá acesso ao sótão. E o senhor? Vou tentar proteger a senhora. Helena segurou minha mão. Os dedos estavam gelados. Ezequiel, se alguma coisa acontecer comigo, proteja meu filho. Promete? Não vai acontecer nada. Prometo isso. Mal terminei de falar, o barulho de vidro quebrando veio da cozinha. Depois, passos pesados no assoalho. Vai, sussurrei para Helena. Agora! Ela saiu correndo para o meu quarto. Eu fiquei parado no corredor, a espingarda apontada para a sala. O coração batia tão forte que tinha certeza de que dava para ouvir. Uma sombra apareceu na porta da sala. Homem alto, encapuzado, pistola na mão. Atrás dele, mais 2. Todos armados, todos se movendo como quem conhece o que está fazendo. Onde ela está? A voz era rouca, fria. Não respondi. Apenas ajustei melhor a mira da espingarda. Sei que está aí, Ezequiel. Pode facilitar as coisas para todo mundo. Entrega a mulher e ninguém sai machucado. Não tem mulher nenhuma aqui. O homem riu. Um riso sem graça, perigoso. Claro que tem. Helena Cristina Almeida Santos, 22 anos, 7 meses de grávida, foragida há 3 semanas. Ela está aqui e nós vamos levar ela. Por cima do meu cadáver. Se for necessário. O tiroteio começou sem aviso. O primeiro homem atirou e eu me joguei atrás do sofá. A bala passou zunindo perto da orelha. Respondi com a espingarda. O tiro pegou a parede, mas fez os 3 recuarem para a cozinha. Aproveitei para correr até o corredor. Precisava chegar ao meu quarto, verificar se Helena estava segura. Mas quando dobrei a esquina, dei de cara com um quarto homem. Devia ter entrado pela janela dos fundos. Não tive tempo de mirar direito. Ele atirou primeiro. Senti a bala raspar o ombro esquerdo, queimando como ferro em brasa. Cambaleei, mas não caí. O susto foi maior que a dor. Disparei a espingarda quase no peito dele. O homem voou para trás e não se moveu mais. Do meu quarto ouvi Helena gritando. Meu sangue gelou. Correram até ela antes de mim. Quando cheguei à porta, vi 2 homens tentando tirar Helena do armário. Ela se debatia, protegendo a barriga, gritando que não ia com eles. Um dos homens levantou a mão para bater nela. Atirei sem pensar. O tiro pegou o homem nas costas. Ele caiu de bruços. O outro largou Helena e tentou sacar a arma, mas não foi rápido o suficiente. O segundo tiro da espingarda acertou o peito dele. Helena correu para mim, chorando, o rosto desfigurado pelo medo. Segurei ela com o braço bom. O esquerdo sangrava, mas não parecia grave. Calma, está tudo bem agora. Mas não estava. Lá da sala, ouvi vozes gritando. Tinha mais gente. Quantos eram? 5, 6? Perdi a conta. Helena, escuta bem. Falei baixo, rápido. Vai ter uma segunda investida.
Dessa vez, eles não vão tentar pegar a senhora viva, entendeu? Ela assentiu, ainda chorando. Conhece o galpão dos fundos? O que tem o telhado furado? Conheço. Vai para lá, se esconde atrás das sacas de ração. Se eu não aparecer em 1 hora, pega o cavalo branco e vai para a cidade. Procura a delegacia. E o senhor? Vou dar um jeito nisso. Helena me beijou no rosto, rápido, e saiu correndo pela janela dos fundos. Vi ela desaparecer na escuridão, uma sombra grávida e frágil fugindo mais uma vez. Carreguei a espingarda com os últimos cartuchos que tinha. 3 tiros. Precisavam valer. Lá da sala, alguém gritou: Ezequiel, vamos conversar. Conversar. Como se tivesse alguma coisa para conversar depois de invadirem minha casa e tentarem sequestrar Helena. Fiquei quieto, esperando. A dor no ombro latejava, mas não era nada que impedisse de atirar. O importante era Helena estar segura, pelo menos por enquanto. O silêncio durou 5 minutos. 5 minutos que pareceram horas. Eu agachado atrás da cama do meu quarto, a espingarda apontada para a porta, o ouvido atento a qualquer ruído. Depois, ouvi passos. Não na sala. Vinham de fora, rodeando a casa. Estavam mudando de estratégia. Se não conseguiam me tirar dali pela força, iam tentar me cercar. Pela janela do quarto, vi 2 sombras se posicionando perto do galpão dos fundos. Meu sangue gelou. Helena estava escondida lá. Se eles resolvessem revistar o galpão, era questão de tempo até encontrá-la. Precisava fazer uma escolha. Ficar escondido e torcer para que não a encontrassem, ou sair dali e tentar distrair eles de qualquer jeito. Não havia escolha mesmo. Não ia deixar Helena ser encontrada. Saí do quarto pela janela da lateral da casa. O ombro latejava, mas conseguia mover o braço. Tinha 3 cartuchos na espingarda e uma pistola .38 que pertenceu ao meu pai no cinto. 6 tiros no total. Esperava que fosse suficiente. Contornei a casa por trás, usando as árvores como cobertura. De longe, vi 4 homens. 2 perto do galpão, um na varanda da frente, outro rodeando pelo lado direito. Todos armados, todos se comunicando por gestos. O plano era simples: aparecer do lado oposto ao galpão e fazer barulho suficiente para chamar atenção. Se conseguisse afastar eles de perto de Helena, já seria alguma coisa. Cheguei perto do curral dos porcos e parei. Dali, conseguia ver o homem da varanda e um dos que estavam perto do galpão. Respirei fundo, mirei com cuidado e disparei. O tiro pegou o homem da varanda no peito. Ele caiu das escadas fazendo um barulho seco. Os outros 3 se viraram na minha direção, largando o galpão. Funcionou, pelo menos por enquanto. Corri para trás do curral, recarreguei a espingarda e esperei. Não demorou muito. O primeiro apareceu contornando o curral pela direita. Atirei quando ele estava a uns 10 metros. Errei. A bala passou raspando a orelha dele, mas foi suficiente para fazê-lo se jogar no chão. O segundo veio pela esquerda. Esse eu não errei. O tiro pegou o ombro e ele gritou de dor, largando a arma, mas não morreu. Ficou caído, gemendo, tentando estancar o sangue. Restava um, e eu tinha só um cartucho na espingarda. Esperei. O último homem era mais esperto que os outros. Não aparecia a descoberto. Se movia devagar, usando toda a cobertura disponível. Ouvi passos se aproximando, mas não conseguia localizar de onde vinham exatamente. Foi quando senti o cano da pistola na nuca. Solta a arma. A voz veio fria, controlada. Ele tinha conseguido se aproximar por trás sem eu perceber. Maldição! Larguei a espingarda no chão de terra batida. As mãos tremiam, não de medo, mas de raiva. Raiva de mim mesmo por ter sido pego desprevenido. Onde ela está? Não sei do que está falando. O homem pressionou o cano da arma contra minha nuca com mais força. Não me testa, velho. Sei que ela estava aqui. Os meninos viram ela fugindo pela janela dos fundos. Meu estômago se revirou. Se eles tinham visto Helena fugindo, era questão de tempo até encontrá-la. O galpão não ia escondê-la para sempre. Ela se foi. Menti. Saiu correndo para a mata. Deve estar longe já. Mentira. Foi quando ouvi o grito. Um grito agudo, feminino, vindo da direção do galpão. Helena. O homem sorriu.
Senti o sorriso na voz quando ele falou. Parece que os meninos encontraram sua amiguinha. A raiva explodiu no meu peito. Girei o corpo com tudo, derrubando o braço dele. A pistola disparou para o alto. Nos segundos seguintes, foi luta de corpo a corpo. Ele era mais novo, mais forte, mas eu tinha a fúria de quem estava protegendo alguém. Rolamos no chão, brigando pela arma. Levei um soco no rosto, retribuí com uma cotovelada nas costelas. Ele grunhiu de dor, mas não soltou a pistola. Tentou apontar para mim de novo, mas segurei o pulso dele com as duas mãos. O tiro saiu quando menos esperava. A bala passou entre nós dois, ricocheteou numa pedra e se perdeu na noite. Na confusão, consegui pegar minha .38 do cinto e enfiar na barriga dele. Não se move. Ele parou de lutar. Os dois ficamos ali, ofegantes. Ele com minha arma na barriga, eu ainda segurando o pulso da pistola dele. Do galpão, outro grito de Helena, mais agudo, mais desesperado. Estavam machucando ela. Fala para os seus homens soltarem ela. Vai se foder. Enfiei o cano da 38 mais fundo na barriga dele. Senti quando ele contraiu os músculos de dor. Fala. Agora. Eles não vão parar. Mesmo que você me mate, eles não vão parar. Tem ordem para trazer a mulher viva ou morta. Então você não serve para nada. Atirei. O tiro abafado fez o corpo dele se contorcer. Sangue jorrou pela boca. Os olhos arregalaram de surpresa. Morreu em menos de 1 minuto, fazendo um ruído estranho na garganta. Peguei a pistola dele, uma Glock nova, carregador cheio, e corri para o galpão. Quando cheguei na porta, vi Helena no chão, um homem ajoelhado ao lado dela com uma faca na garganta. Outro homem, o que eu tinha baleado no ombro, estava encostado na parede, tentando estancar o sangue. "Para aí!" gritou o homem com a faca. "Mais um passo e eu corto a garganta dela." Helena me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Sangue escorria de um corte no lábio e ela protegia a barriga com as duas mãos. "Solta ela! Primeiro você larga essas armas." "Não." Então ela morre, e o bebê também. Foi quando Helena fez a coisa mais corajosa que já vi alguém fazer. Com a faca ainda na garganta, ela gritou: "Atira, Ezequiel! Não liga para mim! Atira!" O homem virou o rosto para ela, irritado com o grito. Foi o erro que eu precisava. Atirei 2 vezes. Primeiro na cabeça do homem com a faca, depois no peito do que estava ferido na parede. Os dois caíram sem fazer ruído. Corri até Helena e a ajudei a se levantar. Ela tremia da cabeça aos pés, mas parecia ilesa. "Está machucada?" "Não, acho que não. O bebê está mexendo." Ela passou as mãos na barriga, verificando. "Está tudo bem." Olhei em volta do galpão. 6 homens mortos. 6. Em uma noite matei 6 pessoas. Não sentia remorso. Eles tinham vindo para sequestrar uma mulher grávida, talvez matá-la. Mas também não sentia vitória. Sentia cansaço. "Helena, escuta bem, isso não acabou. Esses homens vieram sozinhos desta vez, mas vão mandar outros, talvez mais preparados." "Eu sei. Precisa ir embora daqui." "Para onde?" "Eles me encontram em qualquer lugar." Foi aí que tive a ideia, uma ideia arriscada, mas que podia funcionar. "E se a gente fosse até eles?" Helena me olhou como se eu tivesse enlouquecido. "Ir até eles? Ezequiel, eles querem me matar. Querem matar porque você tem provas contra eles. Mas e se essas provas chegassem na justiça antes?" Expliquei meu plano. Era simples e perigoso ao mesmo tempo. Helena tinha dito que guardava documentos num cofre em Montes Claros. Papéis que provavam a corrupção, os assassinatos, tudo. Se conseguíssemos chegar até esses documentos e entregá-los para as autoridades certas, o tio dela e a quadrilha inteira seriam presos. "Mas como vamos chegar em Montes Claros? Eles devem estar vigiando todas as estradas." "A cavalo." Helena arregalou os olhos. "A cavalo? Ezequiel, são mais de 200 quilômetros. Conheço cada trilha, cada atalho da região. Dá para chegar lá sem usar estrada nenhuma. Vai demorar, mas é possível. E se eu não aguentar? Estou grávida de 8 meses. Aguenta. Você é mais forte do que imagina."
Helena ficou em silêncio por um tempo, pensando. Via um medo nos olhos dela, mas também uma fagulha de esperança. Tem certeza de que pode funcionar? Tenho, mas se der errado, nós dois morremos. Se ficarmos aqui, também vamos morrer, pelo menos tentando, há uma chance. Decidido. Partiríamos antes do amanhecer. Passei o resto da madrugada me preparando. Enchi os alforjes com comida, água, remédios. Selei o cavalo branco e uma égua mansa para Helena. Peguei munição extra, uma corda, ferramentas básicas. Helena fez questão de ajudar, mesmo eu dizendo que precisava descansar. Empacotou roupas, separou documentos pessoais, escreveu uma carta explicando tudo, caso algo desse errado conosco. Para quem é a carta? Perguntei. Para o doutor Antônio Mendes, o advogado que meu pai mencionou. Se a gente não conseguir chegar até ele, pelo menos alguém vai saber a verdade. Às 5 da manhã, montamos os cavalos e saímos. O sol ainda não havia nascido e a escuridão nos protegia de olhos curiosos. Helena cavalgava devagar, com cuidado, uma mão sempre protegendo a barriga. O primeiro dia foi tranquilo. Seguimos por trilhas de gado, evitando estradas e cidades. Paramos de 2 em 2 horas para Helena descansar e beber água. O bebê se mexia muito, sinal de que estava incomodado com a cavalgada. À noite, acampamos numa gruta que eu conhecia desde criança. Fiz uma fogueira pequena, bem no fundo, para não chamar atenção. Helena mal conseguia se mover de tão cansada. Não vou conseguir, disse ela, massageando as costas doloridas. É muito longe. Vai conseguir sim. Metade do caminho já passou. Mentira. Não havia passado nem um terço, mas ela precisava de encorajamento, não de realidade. O segundo dia foi mais difícil. Helena acordou com cólicas leves e sangramento pequeno. Nada grave, mas preocupante. Paramos mais vezes, caminhamos mais devagar. À tarde, começou a chover. Uma chuva fina que molhava aos poucos, deixando tudo escorregadio. Foi quando ouvimos o barulho do helicóptero. Vinha de longe, voando baixo, claramente procurando alguma coisa. Ou alguém. Rápido! Desmontei e puxei os cavalos para debaixo de umas árvores densas. Helena desceu da sela com dificuldade, ofegante. O helicóptero passou sobre nós 2 vezes. Na segunda, ficou pairando uns minutos como se tivesse visto algo suspeito. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que dava para ouvir lá de cima. Depois de uma eternidade, o barulho se afastou. Esperamos mais meia hora antes de sair do esconderijo. Eles estão procurando mesmo, disse Helena, a voz trêmula. Estão, mas não nos encontraram. O terceiro dia quase foi o último. Helena acordou com contrações fortes e febre alta. O bebê havia mexido pouco durante a noite e ela estava pálida, suada, mal conseguindo ficar em pé. Não posso continuar, Ezequiel. Acho que está na hora. Não está na hora de nada. Faltam 15 dias ainda. O bebê não sabe disso. Fiquei desesperado. Estávamos no meio do nada, a 2 dias de qualquer cidade, sem recursos médicos. Se Helena entrasse em trabalho de parto ali, os 2 podiam morrer, ela e o bebê. Fiz o que pude. Banhei a testa dela com água fresca, dei remédios para dor, massageei as costas quando as contrações apertavam. As horas passaram devagar, cada uma parecendo uma eternidade. À tarde, a febre baixou um pouco. As contrações pararam. Helena conseguiu comer alguma coisa e beber água. Não era o ideal, mas estava melhor. Consegue cavalgar mais um dia? Perguntei. Consigo. Tenho que conseguir. O 4º dia foi o mais longo. Helena estava fraca, mas determinada. Paramos muitas vezes, mas sempre retomamos a viagem. Os cavalos também estavam cansados, mas eram animais fortes, acostumados com distâncias longas. No final da tarde, finalmente avistamos as primeiras casas de Montes Claros. Chegamos, sussurrei. Helena sorriu pela primeira vez em dias. Um sorriso cansado, mas real. Agora vem a parte difícil. Ela estava certa. Chegar na cidade era só o começo. Ainda precisávamos pegar os documentos no cofre, encontrar o advogado e entregá-los sem ser pegos pela quadrilha. E algo me dizia que eles já sabiam que estávamos chegando.
Chegamos a Montes Claros quando o sol se punha atrás dos morros. A cidade estava agitada, cheia de carros e pessoas nas ruas. Depois de 4 dias no mato, o barulho e o movimento pareciam estranhos, quase agressivos. Deixamos os cavalos num sítio na periferia com um velho que me conhecia dos tempos de juventude. Pegamos uma carona até o centro numa caminhonete velha. Helena escondida debaixo de uma lona, eu sentado na boleia fingindo normalidade. O banco ficava numa rua movimentada, cercado de lojas e escritórios. Chegamos lá às 7 da noite, 1 hora antes do fechamento. Helena tremia, não de frio, mas de nervosismo. "E se eles estão esperando lá dentro?" sussurrou. "Aí a gente improvisa." Não era bem um plano, mas era o que tínhamos. Entramos juntos. Helena usava óculos escuros e um lenço na cabeça. Disfarce simples, mas eficiente. Eu ficava sempre entre ela e a porta, caso precisássemos sair correndo. O cofre ficava no subsolo. Descemos a escada devagar. Helena segurando meu braço para não tropeçar. O barriga pesada dificultava os movimentos e ela ofegava com qualquer esforço. Sala dos cofres estava vazia, só nós dois e o funcionário sonolento que abriu a sala. Helena digitou a combinação com mãos trêmulas, data de nascimento do pai, seguida do número da fazenda. O cofre abriu com um clique metálico. Dentro, uma pasta preta cheia de papéis, uma fita cassete e algumas fotos. Helena pegou tudo com cuidado, como se fossem relíquias sagradas. "Está tudo aqui", disse ela, folheando rapidamente. "Contratos, recibos, a gravação, está tudo aqui." Saímos do banco rápido, mas sem correr. Na rua pedi um táxi e demos o endereço do escritório do Dr. Antônio Mendes. Ficava num prédio antigo no centro, próximo ao fórum. Durante o trajeto, Helena segurava a pasta contra o peito, protegendo-a como protegia a barriga. Estava tão perto de acabar com tudo isso, tão perto de ser livre de novo. O advogado nos recebeu mesmo sendo depois do expediente. Era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de leitura pendurados no pescoço. Quando Helena se apresentou, o rosto dele se iluminou. "Helena! Meu Deus, menina, eu estava procurando você há meses. Soube do que aconteceu, tentei localizar, mas... Doutor Antônio, trouxe os documentos que meu pai falou. Passamos 2 horas no escritório. O advogado examinou cada papel, ouviu a gravação, fez cópias de tudo. À medida que lia, o rosto dele ficava mais grave, mais indignado. Isso aqui é dinamite pura, disse ele, tirando os óculos e limpando as lentes. Com essas provas, seu tio e toda a quadrilha vão preso por décadas. Assassinato, corrupção, estelionato, cárcere privado. É uma lista enorme de crimes. O que acontece agora? Agora eu entrego isso tudo para a Polícia Federal. Amanhã mesmo. Mas até lá, vocês dois precisam ficar escondidos. Se essa gente descobrir que as provas estão na justiça, não precisou completar. Sabíamos o que poderia acontecer. O Dr. Antônio nos levou para um hotel discreto nos arredores da cidade. Pagou o quarto, recomendou que não saíssemos de lá até ele dar notícias. Helena mal conseguiu chegar à cama. As contrações tinham voltado, mais fortes que antes. Acho que não dá mais para esperar, disse ela, a voz entrecortada pela dor. O bebê está vindo. Chamamos uma parteira, uma mulher experiente que o gerente do hotel conhecia. Ela examinou Helena e confirmou. O trabalho de parto havia começado. Era questão de horas. A noite mais longa da minha vida. Helena suava, gritava baixinho, apertava minha mão até doer. Entre uma contração e outra, pedia desculpas por ter me metido naquela confusão toda. Não pede desculpa. Você não me meteu em nada. Eu escolhi ajudar. Por quê? Perguntou ela, ofegante. Por que fez isso tudo por mim? A pergunta me pegou de surpresa. Por que mesmo? No começo foi só compaixão. Depois virou proteção. Mas naquele momento, com Helena suada e dolorida na minha frente, entendi que era mais que isso. Porque te amo, disse. Não sei quando aconteceu, mas aconteceu. Helena sorriu entre as lágrimas de dor. Eu também te amo, Ezequiel. Desde o primeiro dia.
O bebê nasceu às 6 da manhã, quando o sol começava a pintar o céu de rosa. Um menino pequeno, mas forte, que chorou alto assim que respirou pela primeira vez. Helena chorou junto, lágrimas de alívio, de felicidade, de libertação. Como vai chamar ele? Perguntei, segurando o pequeno embrulho que se mexia nos meus braços. Gabriel, disse ela sem hesitar. Gabriel, como meu pai. Às 10 da manhã, o Dr. Antônio ligou com boas notícias. A Polícia Federal havia deflagrado uma grande operação. O tio de Helena, os advogados corruptos, os capangas, todos presos. As provas eram tão contundentes que ninguém conseguiria escapar. Acabou, Helena, está livre. Ela chorou de novo, desta vez só de alívio. Ficamos 3 semanas em Montes Claros, até Helena se recuperar do parto e o bebê estar forte o suficiente para viajar. Durante esse tempo, ela decidiu o que fazer com a herança. Parte foi para uma fundação de proteção a mulheres vítimas de violência. Parte foi doada para trabalhadores rurais sem terra. O resto, uma quantia considerável, ela guardou para garantir o futuro do filho. E o que vamos fazer agora? Perguntei numa tarde, enquanto Gabriel dormia no meu colo. Vamos? Helena sorriu. Quer dizer que vamos ficar juntos? Se você quiser. Quero, mas só se você me prometer uma coisa. Qual? Que vai me ensinar a montar a cavalo direito. Esse Gabriel vai crescer no interior e eu preciso acompanhar. Ri. Foi a primeira vez que ri de verdade em anos. Prometo. Voltamos para a fazenda de ônibus, os 3 juntos. Helena no banco da janela, eu no corredor, Gabriel dormindo no colo dela. Durante a viagem, ela segurou minha mão e disse: Obrigada, Ezequiel, por tudo, por me salvar, por me amar, por dar uma família para o meu filho. Nosso filho, corrigi. Gabriel é nosso filho agora. Chegamos em casa numa tarde de dezembro, quando o calor apertava e as cigarras cantavam forte. A fazenda estava do jeito que deixamos, silenciosa, meio abandonada, esperando vida nova. Mas agora era diferente. Havia vozes na cozinha, cheiro de comida no ar, roupas de bebê secando no varal. Helena cantarolava enquanto cozinhava. Gabriel chorava e ria. Com a naturalidade das crianças, eu voltava do trabalho ansioso para chegar em casa. A casa tinha alma de novo. 6 meses depois, nos casamos na pequena capela da comunidade. Cerimônia simples, sem luxo, apenas promessas de recomeço. Helena estava linda, com um vestido branco simples e Gabriel no colo. Eu usava terno emprestado e uma gravata que não sabia direito como amarrar. Quando o padre perguntou se eu aceitava Helena como esposa, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, olhei nos olhos dela e pensei em tudo que havíamos passado juntos. As noites de medo, os dias de fuga, o parto no hotel, o amor que nasceu devagar e cresceu forte. Aceito, disse, e era a verdade mais pura que já havia falado. Helena criou uma oficina de costura nos fundos da casa, dando trabalho para mulheres da região que precisavam de uma oportunidade. Eu voltei a cuidar da fazenda com gosto, plantando, colhendo, cuidando dos bichos. Gabriel crescia forte e risonho, engatinhando pelos cantos da casa, explorando cada canto da propriedade. À noite, nos sentávamos os 3 na varanda para ver o pôr do sol pintar de dourado a terra vermelha. Gabriel brincava no colo da mãe, eu fumava um cigarro e pensava em como a vida pode surpreender. Há pouco tempo, eu era um homem quebrado, sozinho, sem esperança. Helena era uma mulher fugindo da morte, grávida de uma violência que não devia existir. Gabriel era apenas uma promessa, uma vida crescendo no meio do caos. Agora éramos uma família. Naquele pedaço esquecido do interior, entre dores antigas e recomeços improváveis, aprendemos que o amor pode renascer mesmo onde só havia silêncio. Que a coragem pode brotar nos corações mais feridos. Que a vida sempre encontra um jeito de continuar, mesmo quando tudo parece perdido. A fazenda virou símbolo de proteção na região. Mulheres ameaçadas sabiam que podiam bater na nossa porta.
Crianças abandonadas encontravam abrigo temporário até aparecer uma família. Viajantes perdidos sempre achavam um prato de comida e um lugar para dormir. E no meio de tudo isso, Gabriel crescia, um menino nascido da dor, mas criado no amor. Um menino que nunca saberia que o primeiro nome dele não era Ezequiel, mas que me chamava de pai com a naturalidade de quem nunca conheceu outra realidade. À noite, quando a casa ficava em silêncio e todos dormiam, eu saía para a varanda e olhava as estrelas. Pensava em Clara, na saudade que ainda doía, mas não queimava mais. Pensava em Helena, no amor que chegou quando eu menos esperava. Pensava em Gabriel, no futuro que crescia ali na minha frente. E agradecia. Agradecia por ter tido coragem de descer do cavalo naquela tarde, no Poço da Pedra Branca, por ter escolhido ajudar ao invés de passar reto, por ter descoberto que um coração partido pode se curar e amar de novo. O silêncio da Terra Vermelha não era mais vazio. Era cheio de promessas, de vida nova, de amor que brotou onde só havia solidão. Era o silêncio da paz. O cavalo branco envelhece comigo. Seus pelos já não são tão brancos. Manchas amareladas aparecem no pescoço e nas patas, e ele caminha mais devagar pelas trilhas que conhecemos de cor. Mas ainda me leva onde preciso ir. Ainda entende meu silêncio. Ainda para no lugar exato quando sabe que preciso pensar. Hoje é um desses dias. Parei na antiga cerca da divisa leste, a mesma que estava consertando naquela tarde de dezembro, 5 anos atrás, quando voltei e encontrei Helena no Poço da Pedra Branca. A madeira que coloquei naquele dia ainda está firme, resistindo ao tempo e ao clima. Algumas tábuas novas foram acrescentadas com os anos, mas a estrutura original permanece. É estranho como alguns momentos definem toda uma vida. Se eu tivesse escolhido outro caminho naquela tarde, se tivesse decidido deixar a cerca para o dia seguinte, se tivesse passado direto pelo poço, Helena teria morrido. Gabriel jamais teria nascido. E eu continuaria sozinho, envelhecendo devagar na solidão desta terra vermelha. Mas não foi isso que aconteceu. E hoje, 5 anos depois, tenho uma história para contar. O som de risadas vem da direção da casa. Gabriel, que agora tem 4 anos e meio, está brincando no quintal com as outras crianças. Desde que Helena abriu a oficina de costura, nossa fazenda virou ponto de encontro das famílias da região. Mulheres vêm trabalhar durante o dia e trazem os filhos pequenos, que correm pelos pátios, sobem nas árvores, brincam com os bichos. A casa nunca esteve tão viva. Desmonto perto do galpão, onde tudo quase terminou naquela noite terrível. O lugar foi reformado. Paredes pintadas de novo, telhado consertado, chão de cimento liso. Hoje funciona como depósito da oficina, cheio de tecidos coloridos, máquinas de costura, manequins e rolos de linha. Mas eu ainda lembro do cheiro de sangue, dos corpos caídos, do desespero de proteger Helena. Às vezes acordo no meio da noite pensando naqueles homens que matei. Não sinto remorso. Eles teriam matado Helena e Gabriel sem hesitar, mas sinto o peso. 6 vidas que terminaram por minha causa. 6 famílias que perderam alguém. É um peso que carrego quieto, que divido só com Helena nas noites em que o sono não vem. Papai! Gabriel aparece correndo, as roupas sujas de terra, o rosto suado e sorridente. A mamãe disse que hoje você vai me ensinar a laçar. Sorrio. O menino tem obsessão por tudo relacionado ao trabalho na fazenda. Quer aprender a montar cavalo, a laçar bezerro, a reconhecer as pegadas dos animais. Helena brinca que ele nasceu com terra vermelha nas veias. Vou ensinar sim, mas primeiro precisa lavar essas mãos. Tá bom. Ele sai correndo de volta para a casa, gritando para a mãe que vou ensinar ele a laçar. Caminho atrás dele devagar, aproveitando para observar as mudanças que esses 5 anos trouxeram. A horta de Helena cresceu e agora ocupa quase meio hectare. Verduras, temperos, frutas, flores. Ela diz que a terra aqui é abençoada, que tudo que planta cresce forte e bonito.
A oficina de costura emprega 12 mulheres da região. Produzem roupas, bolsas, toalhas, lençóis. Parte da produção é vendida na cidade, parte é doada para famílias necessitadas. Helena faz questão de que nenhuma mulher saia daqui sem aprender uma profissão, sem ter como sustentar a própria família. 3 dessas mulheres vieram parar aqui fugindo de violência doméstica. Uma chegou com o rosto desfigurado por socos, outra com queimaduras de cigarro nos braços, a terceira grávida depois de ser estuprada pelo próprio padrasto. Helena cuidou de todas com a paciência de quem já passou pelo mesmo inferno. A dor ensina a gente a reconhecer a dor nos outros, me disse uma vez, quando perguntei como ela conseguia ser tão forte para ajudar essas mulheres. Hoje, as 3 estão reconstruídas. Trabalham, sorriem, cuidam dos filhos, até namoram de novo. Uma delas, Carla, que chegou aqui com queimaduras, está noiva de um rapaz bom da cidade vizinha. Vão se casar mês que vem e a festa será aqui na fazenda. Entro em casa e encontro Helena na cozinha preparando o almoço. Mesmo depois de 5 anos, ainda me surpreendo quando a vejo assim, cabelos presos com um prendedor simples, avental florido, cantarolando baixinho enquanto mexe a panela. A mulher assustada e ferida que encontrei no poço virou essa dona de casa forte e determinada. Como foi a cavalgada? Pergunta ela, se virando para me dar um beijo rápido. Boa. Passei pela cerca leste. Ainda está firme. A cerca da nossa sorte. É assim que Helena chama aquela cerca. Diz que foi a cerca da nossa sorte, porque se eu não tivesse parado para consertá-la naquele dia, jamais teria encontrado ela no poço. Gabriel está ansioso para aprender a laçar. Ele tem 4 anos, Ezequiel. Não é muito novo? Eu tinha 3 quando meu pai me ensinou. Helena balança a cabeça, mas está sorrindo. Sabe que não adianta discutir. Gabriel vai aprender a laçar, quer ela ache cedo ou não. Almoçamos os 3 na mesa da cozinha. Gabriel conta animado sobre a manhã brincando com os amigos, sobre um filhote de gato que nasceu no galpão, sobre uma borboleta azul que viu no jardim. Helena escuta com atenção, fazendo perguntas, demonstrando interesse genuíno por cada detalhe da vida do filho. É bonito de ver. Helena nunca teve uma infância normal. Perdeu a mãe cedo, foi criada por um pai trabalhador, mas distante, sofreu violências que nenhuma criança deveria ver. Agora, através de Gabriel, ela está vivendo a infância que não teve. Brinca no chão com ele, conta histórias antes de dormir, inventa jogos e brincadeiras. Papai, posso levar o cavalo branco para a escola amanhã? Pergunta Gabriel, a boca cheia de feijão. Para quê? A tia pediu para cada um levar alguma coisa importante da família. Quero levar o cavalo. Olho para Helena, que está tentando não rir. A professora deve ter pedido para as crianças levarem fotos, objetos, alguma coisa assim. Gabriel decidiu que quer levar o cavalo de 1 tonelada. Acho que o cavalo não vai caber na sala de aula, filho. Então, posso levar uma foto dele? Pode. À tarde, ensinei Gabriel a laçar. Começamos com alvos parados, um tonel velho, uma cadeira quebrada, uma lata pendurada num galho. O menino tem coordenação boa para a idade, mas a corda é pesada demais para os braços pequenos. Mesmo assim, insiste em tentar. Assim, papai? Pergunta ele, girando a corda sobre a cabeça. Isso. Agora joga. A corda voa torto e cai longe do alvo. Gabriel franze a testa frustrado. Não consegui. Ninguém consegue na primeira vez. Eu levei meses para acertar o primeiro laço. Verdade? Verdade. Seu avô, meu pai, dizia que laçar é igual a viver. Precisa de paciência, prática e um pouco de sorte. Gabriel pega a corda de novo, determinado. Na 10ª tentativa, consegue laçar a lata. O grito de alegria dele ecoa pela fazenda inteira. Consegui! Mamãe, consegui! Helena aparece correndo da oficina, aplaudindo. Parabéns, meu amor. Você é um cowboy de verdade. À noite, depois de Gabriel dormir, Helena e eu nos sentamos na varanda como fazemos todas as noites.
Ela costura à luz do lampião um vestido pequeno para a filha de uma das funcionárias, enquanto eu leio as notícias no Jornal da Semana. Soube que o Ministério Público abriu mais uma investigação sobre o caso do seu tio, comento, dobrando o jornal. Sobre o que agora? Lavagem de dinheiro. Parece que ele tinha contas no exterior, imóveis em outros estados. A coisa é maior do que imaginávamos. Helena para de costurar por um momento. Às vezes penso no que teria acontecido se a gente não tivesse conseguido entregar aqueles documentos. Mas conseguimos, e ele vai apodrecer na cadeia igual merece. Não é só por mim. É por todas as mulheres que ele machucou antes de mim. Por todos os trabalhadores que ele explorou. Por meu pai, seu pai. Helena ainda visita o túmulo dele uma vez por ano, no aniversário da morte. Leva Gabriel junto, conta histórias sobre o avô que ele nunca conheceu. É bonito e triste ao mesmo tempo. Gabriel perguntou sobre o pai biológico hoje, diz Helena, voltando a costurar. Meu estômago se contrai. É uma conversa que sabíamos que chegaria um dia, mas nunca estivemos preparados para ela. O que você disse? Que ele morreu antes de Gabriel nascer. Que era um homem ruim, mas que isso não importa porque agora ele tem você. E ele aceitou? Aceitou. Disse que prefere ter você de pai mesmo, porque você ensina ele a laçar. Rimos os dois. Crianças têm uma capacidade incrível de simplificar as coisas mais complicadas. Um dia vai ter que contar a verdade, digo. Eu sei, quando ele for mais velho, quando conseguir entender. Mas por enquanto, ele é só nosso filho. Seu filho. E é verdade. Gabriel me chama de papai desde que começou a falar. Nunca conheceu outra realidade. Para ele, eu sou o pai que o ensina a andar a cavalo, que conta histórias antes de dormir, que acorda no meio da noite quando ele tem pesadelo. Helena, você é feliz aqui? Ela levanta os olhos da costura e me olha com surpresa. Por que pergunta isso? Porque às vezes penso que você poderia ter uma vida diferente, uma casa na cidade, conforto, outras oportunidades. Helena larga a costura e vem sentar no meu colo. Passa os braços em volta do meu pescoço e me olha nos olhos. Ezequiel, você me salvou a vida, literalmente. Me deu um lar, uma família, um propósito. Me ensinou que o amor pode nascer das cinzas, que é possível recomeçar. Como posso não ser feliz? Mas a solidão não pesa? O isolamento? Que solidão! Esta casa está sempre cheia de gente. Tenho minhas funcionárias, as mulheres que ajudo, você, Gabriel. Nunca me senti menos sozinha na vida. Ela beija meu rosto, devagar, carinhosa. E além do mais, aprendi uma coisa nesses 5 anos. Felicidade não é lugar, é pessoas. Eu seria feliz numa caverna se estivesse com você e Gabriel. Mais tarde, quando Helena já dormia, saí para a varanda de novo. Fazia uma noite bonita, lua cheia, estrelas claras, vento suave balançando as árvores. O tipo de noite que convida à reflexão. 5 anos. Parece uma eternidade e um piscar de olhos ao mesmo tempo. Nesse tempo, vi Helena se transformar de mulher ferida em mãe corajosa. Vi Gabriel dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras, fazer as primeiras travessuras. Vi nossa casa se encher de vida, nossa propriedade se tornar refúgio para quem precisa. Também vi mudanças em mim mesmo. A amargura que carregava desde a morte de Clara foi embora devagar, substituída por uma gratidão silenciosa. Aprendi que o coração tem espaço para mais de um amor, que é possível honrar o passado sem se prender nele. Clara ainda mora na minha memória, mas não mais como uma ferida aberta. Agora é uma lembrança boa, um primeiro amor que me ensinou a amar de novo. Às vezes, sonho com ela, e no sonho, ela está sorrindo, aprovando as escolhas que fiz. O cavalo branco relinchou baixinho no pasto, como se sentisse que eu estava pensando nele. Amanhã, ele completa 16 anos, idade avançada para um cavalo de trabalho. Mas ainda tem alguns anos pela frente. Ainda vai me levar pelas trilhas conhecidas, ainda vai parar nos lugares certos quando eu precisar pensar. Quando ele se for, vai deixar uma saudade grande.
mas também vai deixar lembranças bonitas. Das cavalgadas solitárias no tempo da solidão, da fuga dramática para Montes Claros, das aulas de equitação que comecei a dar para Gabriel. Tudo tem seu tempo. Pessoas, animais, sentimentos, dores. Tudo nasce, cresce, se transforma, se vai. O segredo é aproveitar cada momento, guardar as lembranças boas, aprender com as ruins. No horizonte, uma luz fraca anuncia que o amanhecer não está longe. Mais um dia chegando, mais uma oportunidade de construir algo bonito com as pessoas que amo. Gabriel vai acordar pedindo para montar o cavalo branco. Helena vai preparar café e cantar baixinho na cozinha. As mulheres da oficina vão chegar e encher a casa de conversas e risadas. A vida vai seguir seu ritmo bom, previsível, cheio de pequenas alegrias. E eu, Ezequiel, fazendeiro de 48 anos, marido de uma mulher corajosa e pai de um menino travesso, vou agradecer mais uma vez por ter tido coragem de descer do cavalo naquele poço há 5 anos. Porque foi lá que tudo começou. Foi lá que aprendi que não importa quão perdido você esteja, sempre há uma chance de recomeçar. Sempre há uma mão estendida, um coração aberto, uma porta que se abre quando você menos espera. A Terra Vermelha não guarda só silêncio. Guarda também promessas de vida nova, de amor que brota onde menos se espera, de famílias que se formam não pelo sangue, mas pelo cuidado. E neste cantinho esquecido do interior do Brasil, nossa pequena família continuará crescendo, continuará ajudando quem precisa, continuará provando que o amor sempre vence no final. O sol nasce devagar atrás dos morros, pintando o céu de rosa e dourado. Mais um dia começando nesta terra abençoada. Mais um dia de vida plena ao lado de quem escolheu ficar.